Bom dia a todos os nossos amigos. Bom dia, Nestor. Bom dia. Estamos ao vivo agora com a nossa live, né? A primeira do ano. E espero que a primeira de muitas, né? O nosso amigo Dr. Nestor, lá de São Paulo, do IBank, né? E nós aqui de Passo Fundo. Estamos começando uma live hoje que é interessante no sentido de as pessoas saberem o que podem ter uma vida nova com a bariátrica. Né? Bom dia, Nestor. Bom dia, Jason. Claro, é sempre um prazer ver o amigo, ver que está bem aí, né? Por causa dessa pandemia que está muito ruim. Aqui em São Paulo, por exemplo, está tudo fechado. Foi decretado lockdown durante os finais de semana, então só atividades essenciais estão funcionando. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente, nesse ano novo, a gente espera que as coisas com a vacinação volte cada vez mais ao que a gente considera normal e falar um pouquinho do que a gente pode trazer de bom da cirurgia para melhor qualidade de vida. A gente está vendo bastante que, claro, o grupo de risco mais afetado são os pacientes mais idosos, mas quando a gente pega o paciente que está com sobrepeso, com obesidade, além do fato deles apresentarem doenças associadas, são os pacientes que têm maior risco de contrair a doença, o vírus. Quando eles contraem o vírus, maior chance de internação hospitalar, maior chance de complicação, internação de UTI, né, para intubação também, e a morbidade também aumenta, né? Então, com a cirurgia, são coisas que a gente pode diminuir e trazer uma qualidade de vida melhor para os pacientes, né? Um caso interessante para os nossos telespectadores, né, a vida nova, né? O que significa? Por exemplo, tem pessoas que são diabéticas, né? Estão com um tratamento clínico adequado, estão usando insulina, né? E vem com sobrepeso associado ao diabetes. Essa pessoa, por exemplo, se quiser ter um melhor controle do diabetes mellitus, às vezes, muitas vezes, na verdade, se acabam tendo uma remissão completa da doença, é uma boa alternativa, né? Teve um caso que nós operamos em novembro, né? Uma moça que usava 100 unidades de insulina, né? E ela retornou conosco, tá, sem usar insulina, né? Essa pessoa, por exemplo, ela escolheu uma vida nova, né? Passou por uma cirurgia metabólica, né? Onde o doutor Nestor, quando estava aqui em Passo Fundo, operou junto comigo, né? E a pessoa hoje está super bem, né? Este é um exemplo da cirurgia bariátrica, né? Da cirurgia metabólica, desculpa, que foi uma cirurgia para o diabetes mellitus, né? Um outro exemplo é a pessoa que está com dificuldade de brincar na praça com o seu filho, né? Com a sua filha, devido ao excesso de peso, né? Uma das possibilidades é fazer a cirurgia bariátrica, perde peso, né? E tem uma vida nova, né? Eu gostaria de perguntar para o Nestor, né? Em relação ao vírus, existe a indicação de fazer essa cirurgia, né, Nestor? Então, o que a gente acabou de falar também, que sim, o que nós estamos vendo, está saindo alguns trabalhos ainda, mas o que a gente vê na prática, conversa com os colegas que estão cuidando numa linha de frente em UTI, ou infectologistas, pneumologistas, colegas de pronto-socorro, que estão mais à frente desse contato com o paciente do vírus, é que o excesso de peso, pelo fato do paciente que tem obesidade em algum grau, ou que tem alguma doença grave metabólica, eles já estarem com as suas partes de respiração, cardiológica, né, no limite, eles têm uma chance de complicar bem maior. Então, sim, desde quando começou a pandemia, por algum período a gente teve o lockdown completo, então a gente, mesmo atendimento foi suspenso, mas em abril a gente já começou
com os atendimentos, retorno à cirurgia, né? E hoje, já pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, eles já publicaram várias coisas dizendo que a cirurgia realmente melhora, diminui riscos, o fato de perder peso e melhorar das comorbidades. Então, praticamente, a gente está com um trabalho normal, operando normal, claro, dentro do padrão de segurança, fazendo todos os testes que precisa, né? A parte de isolamento, mas nós não tivemos, desde abril, nenhum caso com Covid na internação operatória, né? E tivemos alguns pacientes que pegaram Covid depois da cirurgia e não tiveram nenhum tipo de complicação por causa disso. Muito pelo contrário, como eles estavam perdendo peso, capacidade respiratória já estava melhorando, então eles não tiveram sintomatologia grave importante, nenhum deles. Nenhum deles precisou de internação em UTI, nenhum deles foi entubado. Então, tem uma melhora desse quadro metabólico, respiratório, cardiológico, que diminui o risco de complicação caso venha contrair o vírus, né? É a mesma experiência que nós tivemos aqui, né? Porque nós continuamos operando o ano inteiro, né? Dentro das medidas de segurança, né? E os nossos pacientes também não tiveram nenhuma infecção, não foram infectados pelo Covid na internação, né? E teve vários que tiveram Covid e pós-operatórios tardios, tipo, operou em 2016, 2015, operou mesmo esse ano, e que não teve nenhuma repercussão mais grave, que já estavam com o peso baixo, já estavam com as doenças controladas, né? E é importante as pessoas saberem, quando o paciente está obeso, a obesidade é sistêmica. Então, fica com excesso de gordura na parte da via aérea superior, que é a parte do nariz, boca, laringe, né? O próprio tórax pesa bastante, dificulta o paciente respirar, né? Esse paciente na obesidade, ele já é um paciente retentor de CO2, o CO2 faz com que a pessoa fique sonolenta, né? Muitas vezes, se pega um vírus grave como esse na parte pulmonar, é um fator de risco importantíssimo para essa paciente ir para o respirador, e a gente sabe todas as complicações que vêm a partir disso, né? Então, os nossos pacientes que tiveram o vírus, eles já estavam mais magros, e isso facilitou muito a vida deles, né? Muito, muito. Então, as pessoas têm um certo medo, um certo receio de falar em cirurgia, de internar para fazer essa cirurgia, mas nós temos que levar em conta que é uma cirurgia que traz saúde, né? Saúde para o paciente. Né? A gente não pode dizer que vende vida, porque isso não existe. Mas o paciente obtém uma qualidade de vida melhor após a cirurgia, né? Então, um recado aos pacientes, aos amigos, né? Não deixem de fazer essa cirurgia devido ao vírus. Óbvio que temos que ter uma segurança, né, completa para esse paciente não ser infectado na internação hospitalar. Mas tanto em São Paulo quanto aqui, os hospitais não misturam a parte do Covid com a parte não Covid, né, Nestor? Vocês têm separado aí também, né? Aqui também. E aqui, tipo, a gente está dando preferência para operar em hospitais, claro, que tem essa diferença bem isolado mesmo, né? Aqui a gente consegue algumas redes de hospitais que, como eles têm várias unidades, eles acabam direcionando a parte de Covid para uma das unidades para que não tenha esse contato tão próximo, né? Mas quando a gente toma todas as precauções e o paciente, claro, se cuida também, a gente não está tendo nenhum tipo de problema, né? E como eu falei, teve já pacientes que se infectaram depois, quando tiveram alta, mas que não desenvolveram nenhum problema, que eu acho que é uma dúvida bem frequente dos pacientes. E se eu operar, e depois se eu pegar Covid, e depois, essa conversa que a gente ouve bastante de quem opera, a imunidade fica baixa, é o grupo de risco, que não tem nada a ver com o tratamento cirúrgico, né? Então, o paciente, desde que ele tenha uma nutrição adequada, faça a reposição das vitaminas,
os controles que a gente tem como rotina. Então, ele não tem queda da imunidade, ele não é um grupo de risco porque ele fez cirurgia bariátrica, muito pelo contrário, ele vai sair do grupo de risco conforme ele vai perdendo peso e ele vai melhorando toda a sua parte clínica e de metabolismo. Então, é o contrário do que muitas vezes algumas pessoas que não têm informação adequada acabam publicando, né? Então, isso é uma dúvida bem frequente. Outra coisa que a gente tem ouvido bastante agora, com a vacinação, os pacientes pós-bariátrica, eles podem, eles devem se vacinar? Eles são grupos que têm prioridade? Infelizmente, não tem prioridade, né? Eles têm que entrar, se enquadrar no que o governo federal diz, né? E não tem contraindicação nenhuma. A gente só não está vacinando pacientes uma semana antes da cirurgia e esperando 15 dias após a cirurgia para poder ser vacinado. Fora isso, não tem nenhuma contraindicação para que eles sejam vacinados também, né? E isso determina a questão de saúde, né, do paciente. Porque se tivesse em grupos prioritários, seriam pacientes que estariam debilitados, né, em termos gerais, para poder fazer a cirurgia, né? Outra coisa, Nestor, trocando do vírus, né, é o índice de reoperações que nós estamos fazendo, né, de cirurgias revisionais, né? Essa semana mesmo chegou no consultório 2 pacientes que tinham feito cirurgia anos atrás, né, com outras equipes, e que voltaram nos procurando devido a um reganho total do peso, né? E foi feito os exames, eram 2 pacientes com cirurgia prévia à primeira gastrectomia vertical, que é o sleeve, né? Os 2 com estômago grande, já fizemos a volumetria gástrica pela tomografia, aquele exame lindo de ver, né? E o estômago dilatou completo, né? Então, já estão em pré-operatórios para fazer o bypass gástrico. Como a gente está falando, vamos falar mais também sobre mudança de vida, qualidade de vida, né? Eu acho que é bem legal da gente informar para os nossos pacientes, para quem não é paciente nosso, mas teve esse problema que é cada vez mais recorrente, que você falou, que é o reganho de peso após uma cirurgia bariátrica. É claro que não é, quando a gente fala em normal, que um paciente pós-cirurgia bariátrica reganhe peso, mas a gente vê cada vez mais que isso tem acontecido. Então, é importante essa investigação, acompanhamento com a equipe, como nós já frisamos em outras lives, mesmo que não sejam pacientes operados com a gente está aberto para fazer o acompanhamento dele, verificar por que ele pode estar ganhando peso. Existe uma escolha não tão boa do tipo de técnica cirúrgica como o sleeve, que é o que você falou, e o paciente volta a ganhar peso, ou mesmo porque ele está tendo refluxo ou algum outro problema, né? Alguma doença que não obteve a remissão ou o resultado desejado. Então, é importante que ele venha para acompanhar, porque a gente tem condições de oferecer um tratamento mais adequado. Então, esse paciente nunca deve deixar de acompanhar. Eu acho que numa próxima live também, o exame que você falou, e como esse tema tem sido muito frequente, né? Eu acho que a gente pode preparar alguma coisa bem legal de mostrar esse exame como mostrar como que fica uma gastrectomia vertical, que é a cirurgia de sleeve, por que o paciente pode voltar a ganhar peso e ter refluxo com ela, porque eu acho que é uma coisa bem legal. E é o que está acontecendo bastante, né? E vai ficar bem frequente. Com o aumento grande do número de pacientes operados de cirurgia bariátrica no Brasil, lembrar que o Brasil é o segundo país no mundo que mais faz cirurgia bariátrica, né, procedimentos, então isso vai ficar cada vez mais frequente. E o que a gente tem visto muito é que, indiscriminadamente, alguns cirurgiões optam por um tipo único de cirurgia. E a gente tem que lembrar que cirurgia bariátrica não é assim, a gente já comentou em outras lives. Existem vários tipos de cirurgia bariátrica, todas as cirurgias que a gente realiza
a gente sempre faz por videolaparoscopia. Então, hoje a gente não faz mais cirurgia aberta, convencional. Então, é sempre com microincisões de mais ou menos 1 centímetro. Então, cada vez mais, a gente tem que avaliar o paciente de uma maneira geral para saber qual é o melhor tipo de cirurgia. Porque, senão, esse tipo de cirurgia revisional que você acabou de citar vai ficar cada vez mais frequente, né? E, 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 pode falar, professor, desculpa. Não, e assim, para os pacientes saberem que sempre tem uma opção que a gente pode pensar, que, como a gente sempre fala, o acompanhamento pós-operatório é essencial, vai ser para o resto da vida para que se evite tudo isso, né? O que eu ia comentar junto com o Nestor, como a gente não está perto, a gente acaba interrompendo, mas sem querer, é que a cirurgia revisional, como o doutor Nestor falou, ela também é feita com microincisões, ela também é feita por videolaparoscopia, independente que se a primeira cirurgia foi aberta, não é, Nestor? Sim, sim. Entra por vídeo, dificilmente se coloca dreno, ou quase nunca, né? No outro dia o paciente vai para casa, né? É uma cirurgia que, se está com uma equipe boa e mãos experientes, o índice de complicação é baixo. Né? Nestor, eu vou ler uma pergunta de uma paciente, e aí tu responde, por favor, pode ser? Claro. Então ela pergunta assim: bom dia, o reganho acontece independente do método? Caso o paciente não tenha algum acompanhamento bom e a equipe multi? Então, assim, como a gente já falou, o acompanhamento é indispensável. Principalmente porque quando a gente vê um reganho de peso e começa a tratar isso logo no início, a gente tem várias alternativas para tratar isso, né? Desde tratamentos clínicos com medicamentos que ajudam na parte metabólica, que ajudam na mudança de hábito alimentar. Então, passando pela parte endoscópica, que ainda não é cirúrgico, por endoscopia, a gente tem algumas alternativas de ajudar o paciente a não ter reganho de peso, até o último tratamento, que é pensar na cirurgia revisional. Mas respondendo mais específico a pergunta dela, isso é um esclarecimento que eu acho que é sempre importante a gente dar para o nosso paciente antes dele operar. Porque alguns cirurgiões, alguns colegas, ou mesmo alguns pacientes que têm uma informação um pouco menos assertiva, tem alguns conceitos de que algumas cirurgias são menos invasivas ou mais agressivas que outras, que vão ter mais ou menos reganho de peso, tá? E que, assim, desde a cirurgia que a gente pode considerar menos invasiva ou menos agressiva até a mais invasiva de todos, qualquer paciente pode vir a ter reganho de peso, né? E, geralmente, o que a gente vê é que não é porque a cirurgia se perde, o estômago volta a crescer, uma dilatação importante, mas o reganho de peso está bem associado a mudanças de hábito alimentar. É claro que esse acompanhamento que a gente fala é para avaliar sempre. Parte metabólica, hormonal, né? Tem alguma alteração que justifique o reganho de peso, também da parte anatômica da cirurgia. A gente sabe que quando a gente fala em técnica cirúrgica, a gente não tem uma precisão ou todos os cirurgiões operam da mesma maneira. Então, quando a gente fala em uma gastrectomia vertical, tem cirurgiões que fazem estômago de 200, 300, 400 ml de capacidade. A gente prioriza fazer o menor que a gente consegue, em torno de 80, 100, 120 ml. Mesma coisa quando a gente faz uma cirurgia de bypass. Existe bypass que pode ser um pouco maior, um pouco menor, com desvio intestinal, de maneiras diferentes. Então, é por isso que tem que ser bem avaliado, o paciente tem que ser avaliado de uma maneira global para saber qual é a melhor cirurgia para ele. Como a gente falou, tem vários tipos de cirurgia. Às vezes, uma cirurgia é bom para um paciente e não é boa para o outro. Então, isso depende muito, essa parte de ter ou não ter um dia reganho de peso, né? Que eu acho que é o que você vê na experiência também, né, Geiso? Sim, realmente é isso. A única coisa que eu queria acrescentar, né, é que
o paciente, comparando o paciente do bypass gástrico com o paciente da gastrectomia vertical, que é o sleeve, o paciente do sleeve tende a ganhar mais peso, né? Não, Se fosse sim, os pegar estudos, vários isoladamente, né? estudos, vários estudos que a gente tem visto, publicações internacionais, não só aqui, o Brasil tem uma tendência maior agora de fazer mais cirurgia de sleeve, mas isso nos Estados Unidos já superou a cirurgia de bypass, mas os trabalhos mostram isso, né? Que qualquer cirurgia reganha peso. As cirurgias que a gente tem, os dois mecanismos, restritivo, significando de uma maneira mais leiga, diminuir a capacidade gástrica, e um desvio intestinal, a parte absortiva, elas têm uma tendência menor de reganho. A gente pode falar algo entre 15% e 20%. E a gente sabe que esses procedimentos que fazem somente uma técnica, ou seja, o sleeve, diminuição da parte gástrica, a chance de um reganho de peso é muitas vezes maior do que 50%. Então, o paciente tem que ser bem orientado a respeito disso, né? Porque só tem o estômago, né? Que é reduzido, né? O estômago é músculo. Com o tempo ele tende a voltar a um tamanho maior do que ficou, né? E nós estamos tratando de uma doença crônica, né? A obesidade. Ela está com o paciente para sempre. E o paciente tem que, a cada dia, cuidar disso. E no bypass gástrico, como tem o desvio intestinal, né? Se o paciente tende a aumentar um pouquinho a emenda, que é a saída do estômago para o intestino, tem a parte intestinal que pode bloquear um pouco esse reganho. E também a parte hormonal, né? Não podemos esquecer disso. Que o bypass, além de ter uma parte restritiva, tem a parte desabsortiva, e esse desvio intestinal faz uma alteração hormonal no paciente, né? Que faz com que ele segure o peso mais baixo durante um bom tempo, né? E tem um outro detalhe que a gente sempre vem conversando, né? Apesar do bypass gástrico ser uma cirurgia um pouquinho mais trabalhosa, né? Do que o sleeve, se tiver uma complicação intraoperatória, uma complicação da cirurgia, ela é muito mais difícil de tratar, né, doutor? Apesar de todo mundo, eu acho que os mais leigos ou alguns colegas cirurgiões que acabam vendendo a cirurgia de sleeve, a gastrectomia vertical, como uma técnica mais simples, uma cirurgia que não precisa repor vitaminas, que é mais rápida, tá? Eu acho que com a experiência que a gente tem, você, eu, grupos grandes de cirurgia bariátrica, a gente sabe que não é assim, né? Pode talvez ser uma cirurgia que, por envolver somente a parte gástrica, tenha que tomar um pouco mais, um pouco menos de vitaminas, repor vitaminas. Mas a gente sabe que qualquer técnica que envolva perder bastante peso tem que ter reposição da parte de vitaminas, de nutrientes, para não perder massa muscular. Então, não é muitas vezes verdade que o paciente que faz sleeve não precisa tomar vitaminas, não precisa ter acompanhamento. Todos têm que ter acompanhamento. E o que a maioria não fala é isso. Complicações da cirurgia de sleeve é mais difícil de ser tratada, o reganho de peso é muito maior, teoricamente vai perder um pouco menos de peso do que o sleeve, ele não é tão metabólico em termos de remissão de doenças, no caso a gente está falando mais da parte do diabetes, como a cirurgia de bypass, né? Então a gente precisa ter bastante esclarecimento quando vai escolher uma técnica cirúrgica, né? Saber a expectativa do paciente, quanto ele quer perder de peso, o tipo alimentar que ele tem, se ele vai se reeducar na parte de atividade física, do que ele vai comer, porque, lógico, a gente não quer que o paciente tenha uma dieta errada, mas a gente sabe que depois de alguns anos ele acaba se descuidando um pouco e a cirurgia de bypass permite que ele coma um pouquinho a mais, né, coisas um pouquinho não saudáveis do que a cirurgia de sleeve, né? A cirurgia de sleeve, se o paciente comer de uma maneira inadequada, com certeza vai ter reganho de peso, né?
E tem outra, né? Um dos pacientes que nos procurou essa semana, a indicação cirúrgica para o bypass gástrico é que essa paciente, mesmo usando altas doses de pantoprazol, que é um inibidor de ácido do estômago, continuou com muita azia, muita pirose, né? E o esôfago já está sofrendo muito. E às vezes esse refluxo ele pode se transformar numa lesão pré-maligna, para um adenocarcinoma de junção esôfago-gástrica, né? Então esse paciente ele nós vamos transformar num bypass para evitar que tudo isso aconteça, né? Que é uma das coisas que a gente imaginava como cirurgiões, mas não tinha prova disso. E agora saiu estudos na literatura mostrando, né, segmento a longo prazo desses pacientes com doença esofágica, né, professor? Tem vários estudos já que estão mostrando isso, né? Os cirurgiões que têm uma tendência maior de defender a técnica de sleeve, eles nunca aceitaram essa complicação, que é o refluxo gastroesofágico na técnica de sleeve. Mas agora a gente está vendo trabalhos, o índice de lesão esofágica tem aumentado bastante. Eu tenho feito várias cirurgias de transformação, né, de sleeve para bypass, por conta desse motivo também. Pacientes que não conseguem mais nem dormir deitado de tanto refluxo, né? Então, tem que ser bem indicada a técnica cirúrgica, porque problemas também podem acontecer, né? Eu tenho, quando tu vir aqui, vai ter um dos casos para nós operar, é esse, né? Essa paciente, ela ganhou todo o peso, porque ela fez um sleeve faz 8 anos, né? E teve todo o reganho de peso completo. Tá com o mesmo peso que antes da cirurgia. Isso. Né? E uma coisa que eu acho que também é bem esclarecedora é que tem vários colegas que oferecem a cirurgia de sleeve como a primeira opção, e se não der certo ou der uma complicação, né, transforma numa cirurgia de bypass. Nós, né, como uma equipe, esse não é o nosso tipo de pensamento, né? A gente quer sempre a melhor opção para o paciente, não pensando em uma cirurgia que teoricamente é menos agressiva, para que se alguma coisa não saia dentro do esperado, você passe por uma segunda cirurgia. Acho que a gente não pode ter esse tipo de pensamento em uma segunda cirurgia, pensando que a primeira não era a mais adequada, né? Uma questão que surgiu esses dias, né? E fiquei com uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, professor, né? Em termos do sleeve versus o bypass. E uma coisa interessante e há de se pensar, né? Esses pacientes, por exemplo, que são aventureiros, né? Que vão para ficar na Amazônia um mês, ou para um local longe de atendimento médico, né? Teria uma indicação, por exemplo, uma maior indicação de fazer um sleeve ao invés do bypass, devido à chance de um engasgo, de trancar o alimento, alguma coisa assim? Olha, não, eu não pensaria em mudar a técnica por causa de um isolamento ou não, porque você vê na experiência dos seus pacientes, quando a gente opera, na literatura, cada vez menos a gente tem complicações. Antigamente se falava daquelas hérnias internas, mas porque não havia fechamento de alguns espaços que pode aumentar a chance de hérnia. Hoje a gente já faz isso. Antigamente usava anel no estômago e aí o entalo era recorrente, era frequente e muitas vezes tinha que fazer uma endoscopia para tirar pedaços, restos alimentares, senão o paciente não melhorava, né? E com a cirurgia de bypass, apesar de poder ter esse tipo de entalo, de vômito, mas ficando em jejum, esperando algum tempo, isso acaba se resolvendo sozinho, né? Então, hoje eu acho que eu não pensaria em nenhum tipo de problema como esse, não. Talvez eu pensaria mais em fazer bypass mesmo, porque talvez um paciente que vá ficar tanto tempo afastado assim, não vá ter uma nutrição tão adequada, né?
Então, É, pode dele comer mais pensando errado, por esse lado. dele comer um pouco mais de açúcar e talvez tenha uma chance maior de reganho de peso, comer mais carboidrato, talvez não tenha tanto acesso à proteína, né? Vitamina, qualquer um pode levar um frasco de vitamina com ele, então talvez pensaria mais no bypass pelo fato de talvez ele não ter uma alimentação tão saudável, né, em termos de proteínas e talvez poder reganhar peso mais fácil, né? Né? Foi um caso interessante que fiquei pensando, vou conversar com o Nestor na live sobre isso. Interessante, eu não tinha pensado sobre a parte do reganho de peso desse paciente, né, Nestor? Porque se ele vai para locais distantes, né, provavelmente não vai ter acesso à comida adequada, né? Vai ter que acaba comendo o que tem, né? E O que muitas vezes o tem. que é mais fácil levar é a parte de carboidratos, ou vai ter alguma coisa com maior teor de açúcar, coisas do tipo, né? E Uma outra dúvida, Nestor, que eu queria saber contigo como é que está aí em São Paulo, né? Em termos da gastroplastia endoscópica. Você tem feito muito isso aí, Nestor? então, assim, ó, mais ou menos quando ela começou a ser mais divulgada, tudo, provável no começo de 2019, mais ou menos isso, né? A gente estava com bastante casos aqui, tá? Mas, na minha opinião, é um tratamento que tem a sua indicação, porém tem que ser muito bem indicado. A gente vê colegas que têm indicado indiscriminadamente para pacientes que têm já obesidade severa, grau 3, com comorbidades associadas, e eles apresentam até um bom resultado em termos de perda de peso, algo em torno de 15 a 20% do peso total, né? Que, claro, não é o adequado para trazer eles próximo do peso ideal, que aí a gente estaria falando algo entre 30% e 40%, que é o que as cirurgias oferecem de resultado, mas uma das coisas que a gente não vê nesses tratamentos endoscópicos, como sutura endoscópica, como balão intragástrico, como outros vários que já surgiram, é que eles não mexem com a parte hormonal, né? Seja a gastrectomia vertical, o sleeve, que é menos, ou o bypass, que é mais, ou outras cirurgias que são mais metabólicas, que mexem com a parte hormonal, que tem o efeito, como a gente está propondo, de melhoria de qualidade de vida, vida nova, os benefícios que traz, melhorado diabetes, pressão, colesterol, gordura no fígado, eles não têm esse efeito hormonal. Então, essa sutura, essa gastroplastia endoscópica, apesar de perder peso, eles não têm esse efeito hormonal, né? Então, o paciente acaba, muitas vezes, pelo fato de não ter a diminuição de hormônio de fome, da grelina, porque não diminui a capacidade gástrica, né, isolando o estômago, ele acaba tendo apetite ainda. E o que a gente vê a longo prazo, depois de 1 ou 2 anos, essa sutura, ela acaba se desfazendo. Tenho vários pacientes que fazem acompanhamento, que vieram de outros serviços, com a gastroplastia endoscópica, e o estômago praticamente normal. A gente vê alguns pontinhos de fixação, mas que não diminuem a capacidade gástrica. E aí a opção é fazer um bypass, né? Então a Nós opção é... tivemos, nos últimos meses, muita procura, tanto para conversa sobre a gastroplastia endoscópica, né? E aí a experiência é a mesma. Tu pede para o paciente, tem pacientes que já fizeram a gastroplastia, tu pede para fazer uma endoscopia e tá o estômago quase todo aberto, né? E o, e o volta doutor, a anatomia praticamente normal, né? e o doutor Philip Schauer, da Cleveland Clinic, fez um estudo prospectivo de 2 anos, né? Comparando comparando a gastroplastia endoscópica com o sleeve laparoscópico e o bypass laparoscópico, e em 2 anos, praticamente todos os estômagos que fizeram a sutura endoscópica estavam abertos. Tá? Então, além dos trabalhos mostrarem isso, é o que a gente vê na experiência, entendeu? Só que assim, um paciente que ainda tem um sobrepeso, uma obesidade leve, não tem indicação para uma cirurgia, não tem comorbidades que vão indicar um tratamento cirúrgico, né? Ou pacientes que talvez não queiram se submeter à cirurgia, é um tratamento que a gente pode usar,
né? Mas sabendo de todas as limitações que ele tem, como o balão intragástrico, como outros, que a gente não considera tratamento definitivo para a obesidade, né? Tem uma grande Sim. chance de perder peso, mas não é um tratamento considerado definitivo, né? Por isso que eles não são tratamentos que são aprovados e cobertos pelo rol de cirurgias para cirurgia bariátrica da ANS, né? Então, por esse motivo. Uma outra situação que chegou para nós esses dias aqui, até não estávamos conversando, mas também não está reconhecido pelo Conselho Federal, é a cirurgia de Lazaroto. Né? Teve um paciente com obstrução intestinal que a gente acabou... Ele optou por aguardar para a reversão, né? Mas eu expliquei para ele que tem que reverter a cirurgia, deixar o trato digestivo normal, ou mesmo fazer um bypass gástrico na mesma situação, né? Mas o paciente optou por continuar com a cirurgia, né? Mas ela também não é uma cirurgia do rol da ANS, né, Nestor? Então, vamos dar uma leve esclarecida para os pacientes. Existe um cirurgião que eu acho que não convém nem a gente falar nomes aqui, mas que fazia uma cirurgia que inclui um desvio intestinal e uma colocação de anel no intestino para que a comida vá direto embora e não seja absorvida. É essa cirurgia que você acabou de citar. Como você falou, não é uma cirurgia reconhecida, primeira coisa. Nunca foi estudada e não tem trabalhos que mostram resultados, tá? Então, é uma cirurgia que a gente não faz. Eu tenho vários pacientes que vieram com esse quadro obstrutivo, tiveram que ser reoperados de urgência, né? Muitas vezes já com perfuração intestinal, e a gente opta em reverter. Tenho pacientes também que não tiveram complicações agudas de obstrução, mas não perderam peso nenhum, né? Então, eles acabaram nos procurando com já comorbidades, obesidade grau 3 severa, então, que a gente optou em desfazer e aí, então, fazer uma técnica reconhecida, né, e eficaz, que é o bypass, né? Então, é outro motivo que a gente tem que tomar bastante cuidado com a equipe e ter uma orientação e uma avaliação num centro de excelência de cirurgia bariátrica. Como você tem aí o seu grupo inteiro, que a gente também participa, como tem aqui. Então, tem que ser assim, o paciente tem que ter esse grau de consciência. Não pode ir num cirurgião que simplesmente oferece a cirurgia bariátrica. Não é esse conceito que a gente tem. Cirurgia bariátrica não é um tratamento cirúrgico, isso inclui um programa de tratamento, né? Como você falou, obesidade é doença crônica, que a gente quer oferecer uma melhoria na qualidade de vida, melhorar das doenças. A gente sabe que melhora diabetes, colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, disposição, sexualidade, fertilidade, tudo isso, né? Mas desde que você faça num centro, que você comece um tratamento, seja operado por uma equipe experiente, tenha o acompanhamento, como a gente sempre falou, isso garante o sucesso, né? Mas, infelizmente, cada vez menos a gente vê isso, né? Alguns pacientes acabam operando em equipes que não são centro de excelências, que não têm uma equipe completa. Então, é uma orientação importante para os pacientes. Eu sempre faço uma analogia com as coisas do dia a dia, né? Às vezes o camarada vai ficar 2 meses procurando um carro numa concessionária para operar, né? Vai em tudo que é concessionária. E para escolher um cirurgião, muitas vezes entra na primeira porta e era isso. Né? As pessoas têm que escolher. E é o que a gente mais vê, né? Então, tem que pesquisa quem é o seu cirurgião, né? Ver se ele tem uma equipe que vai oferecer o tratamento adequado, né? Se você vai ter acesso a ele depois, né? A gente está cansado de ver, como eu já fiz parte de equipes de pronto-socorro, de cirurgia aqui, pacientes que operam e aí o cirurgião, na hora que tem algum tipo de problema, vai no pronto-socorro, lá alguém vai te atender. Eu já te operei e na minha parte não tem nada, entendeu? Então, tem que ter um comprometimento com o paciente, né? E, assim, uma das coisas que eu trabalho com você
que você é um cirurgião reconhecido aí, é porque tem esse tipo de comprometimento com o paciente. É importante o cirurgião e a equipe de cirurgia abraçar o paciente, né? Se vai qualquer complicação da nossa equipe aqui, o doutor sabe, e a dele em São Paulo também, tem o nosso número do celular, o paciente fica junto conosco, né? Isso é muito importante. Né? E Eu não me lembro. só complicações cirúrgicas, né, Geiso? Porque hoje o índice de complicação que a gente tem é muito baixo, é algo em torno de 0,1%, mas muitas vezes a parte psicológica, o paciente está com dificuldade na alimentação, falar com a nutricionista, a parte respiratória, aí a fisioterapeuta entra com o trabalho dela, o paciente não está se adequando tão bem, está muito ansioso, vem a psicóloga para ajudar. Entendeu? Então, isso é isso é importantíssimo, né? importante. Né? Porque assim, eu vejo, Nestor, que como a gente é acostumado no dia a dia com a cirurgia, né? E para nós é algo corriqueiro, né? É arroz com feijão. Só que muitos pacientes, eles se preocupam, e com razão, né? Como é que é o pós-operatório? Né? Porque as dúvidas, elas vão surgindo na medida que os dias vão passando, né? Muitas vezes tu pergunta para o paciente, conversa, faz várias consultas pré-operatórias, porque esse paciente, quando chegar o dia da cirurgia, ele tem que estar com tudo esclarecido, porque vai mudar o trato digestório desse paciente. Né? Então, ele tem que ter certeza que vai acontecer com ele. Mas pergunta, alguma dúvida? Não. Mas a gente sabe que daqui a pouco, quando começar a comer, quando começar os problemas do dia a dia, vão surgindo. E para isso, a importância da equipe multidisciplinar está abraçada com esse paciente, né? Para passar esses momentos de pequenas dificuldades e depois vão ter muitos benefícios para o paciente. E como o Nestor mesmo diz, e a gente diz, a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica, ela é feita para deixar o paciente bem, né? Ela não pode ter problemas, né? Se tiver problema, alguma coisa é errada. Exato. O que a gente também fala para os pacientes. A cirurgia veio para te trazer benefícios, melhoria de tudo. Se algo não está melhorando, você tem que entrar em contato com a gente, porque alguma coisa não está boa. Né? A gente vai te ajudar para que você só melhore. E é o que a gente vê em quase 100% dos pacientes, né? Bom, Nestor, mais algum comentário, alguma coisa? Não, Né, acho que a gente só marca a próxima live e falar que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa cirurgia revisional. Eu gostei bastante desse assunto, porque está sendo muito recorrente, né? Está aparecendo bastante. É uma preocupação que os pacientes têm, né? E os que já foram operados, né? E o exame que você falou é bem legal, eu gosto bastante dele. Eu acho que a gente poderia preparar alguma coisa para a nossa próxima live a respeito disso, para os pacientes saberem como é feito, a segurança que a gente pode oferecer nesse tipo de tratamento, né? Porque esse exame, né, Nestor, que é um exame novo, creio eu, que antigamente não tinha, né? A volumetria gástrica por tomografia, né? Além das imagens serem lindas, né, de ver, não tem como fugir da realidade, né? Tu mostra o tamanho do teu estômago. Mostra quanto que cabe dentro de ml, é interessante, né? E isso é uma dúvida muito frequente. Pelo menos assim, o que eu vejo na minha experiência, os pacientes vêm e falam, doutor, mas que tamanho ficou meu estômago? Eu falo assim, olha, tamanho ficou geralmente de 3, 4 a 5 centímetros é o comprimento que fica o novo estômago. Mas quanto cabe? A gente não consegue falar quanto cabe, né? A gente tem uma estimativa. E quando a gente faz essa volumetria, aí o exame ele é bem interessante, ele é bem conclusivo, ele é real, ele mostra a quantidade, o volume que cabe. Ele é um exame espetacular, muito bom esse exame. E ele também acaba tirando a dúvida dos pacientes, né, Nestor, que tem o reganho de peso, né? A gente consegue dizer, olha, bom, minha senhora, meu senhor, o seu estômago está do tamanho normal, né? Talvez esse reganho de peso seja por um problema comportamental, né? Ou por vários outros detalhes. Isso é uma coisa.
mas também tem aquele outro paciente que vem tanto com pós-operatório de sleeve ou pós-operatório de bypass gástrico, geralmente quando era aberto, porque daí tu tinha um tamanho de estômago variável, né? Bom, olha, o seu estômago está grande. Esse paciente que tem o reganho de peso, o estômago está grande, ele não tem o que fazer, a não ser uma cirurgia revisional, né? Porque tu pega a parte genética da obesidade, a parte do meio ambiente, e coloca um paciente com o estômago pronto para comer, ele vai ganhar peso. E acontece, né? Hoje a gente tem visto bastante isso. Mas isso é um assunto bem longo, né? Então, eu acho que é bem legal da gente falar numa próxima live e mostrar algumas coisas para os pacientes terem mais informação. Vamos fazer, né, senhor, semana que vem ou daqui a 15 dias? Eu acho que a gente pode programar em 15 dias, né? 15 dias. Eu acho que fica bem legal para a gente ter bastante material, para a gente falando e para os pacientes não enjoar da gente também, né? Senão vai que... Né? Esse ano a gente tem o ano inteiro para fazer live, então... né? Tomara que volte ao normal, né? Não vai voltar. Nestor, um grande abraço, cara. Muito obrigado por fazer parte desse sábado de manhã conosco aí. Né? Uma conversa extremamente agradável, uma medicina de alto nível, né? E esclarecedora para os nossos amigos. Né? Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, cara. Né? Obrigado. E a gente volta e a gente conversa. E esse mês tem que vir a Passo Fundo, né? Tem uns casos de revisional para você fazer aqui conosco. Vamos marcar uma data para a gente ir aí, conversar, fazer uma live juntos aí presencial. Claro, como a gente sempre falou, é um grande prazer fazer parte de uma equipe, cirurgiões competentes, pessoas de bom coração, que fazem com que o tratamento cirúrgico seja muito mais completo, né? Isso é importante. Tá? Então tá bom. Então, muito obrigado a todos. Para todo mundo. Grande abraço, professor. Bom final de semana. Até logo. Igualmente. Até logo.